Olá, tudo bem? Professora Mônica, para mais uma aula de língua portuguesa. Caderno e caneta em mãos? Vamos anotar? Vamos começar então. Nossa aula de hoje é sobre verbos, ok? Vamos ver os tempos verbais do modo indicativo. O primeiro tempo é o presente, presente do indicativo. Muita gente fala assim, professora, presente é tudo que está acontecendo hoje, é presente. Sim, mas não só isso, ok? É o tempo mais versátil, o presente, tá? Possui a maior quantidade de possibilidades semânticas, ou seja, ele pode aparecer com vários sentidos. O primeiro é um fato rotineiro. Vamos ver exemplo de fato que acontecem várias vezes, o que a gente repete. Então, é um fato rotineiro, ok? Sempre durmo às 22 horas. Eu não durmo somente hoje às 22 horas. Eu tenho o hábito de dormir sempre às 22 horas. Então, o verbo ali dormir, eu durmo, apareceu aqui no presente. Só que não é um presente representando somente o hoje, mas algo que eu sempre faço, ok? Do mesmo jeito, nós temos ali, olha, ando 800 metros todos os dias para ir à escola. Hoje eu ando 800 metros, mas eu sempre ando também 800 metros. Então, é um fato rotineiro. O segundo sentido que eu posso utilizar o tempo presente é um fato simultâneo ao momento da fala, que é o que as pessoas geralmente afirmam. Professor, o presente é o hoje. Isso mesmo. Esta é a minha prima. Ela precisa de ajuda. Então, ela não precisou de ajuda. Eu não estou informando que ela precisará de ajuda no futuro, nem no passado. Eu estou falando que ela precisa de ajuda hoje. Então, é o fato simultâneo ao momento. É algo que eu estou falando agora e precisa ser realizado agora. Bom? Terceiro sentido. É um fato passado, próximo ao leitor, como se ele participasse da história, tá? Às vezes, na narrativa, nós contamos um fato, relatamos um fato, mas quando nós queremos dar assim uma realidade ao que nós estamos narrando, geralmente utilizamos o presente. Então vamos ver? É o efeito zoom, é o chamado de presente histórico. Após todas as considerações, o diretor anota tudo. É um fato que aconteceu, é um fato próximo, não foi muito tempo atrás, tá? E eu usei o verbo aqui no presente, para mostrar ali uma proximidade, ok? O presente ainda é utilizado com um fato com o qual todos concordam, tá? Então, é como se fosse ali uma verdade, tá? Uma verdade universal, todo mundo concorda. Algo que já foi constatado, por exemplo. Aqui, o sol se põe todos os dias. Gente, alguém tem dúvida que o sol se põe todos os dias? Não, né? Então, ele se põe a cada dia. Eu uso aqui o presente. A água ferve a 100 graus. Então, é uma constatação aqui. A água sempre vai ferver a 100 graus, ok? 5. Comentários sobre fatos. Então, sempre que nós vamos comentar, nós geralmente utilizamos os verbos no presente também. Com tanto aumento, fica difícil planejar as férias em família. Então, olha, estou comentando o aumento, pode ser o que? O aumento de combustível, aumento de preços de passagens aéreas, enfim. Eu estou comentando. Então, se é um comentário, o verbo vai estar no presente, ok? Pretérito perfeito. O pretérito perfeito é algo que já aconteceu, num passado próximo, ok? E este fato que já aconteceu, ele foi concluído, tá bom? Primeiro, é uma duração, é um fato que não tem uma duração estendida. Aconteceu, terminou, concluiu, deu, ok?
Esta menina ganhou em primeiro lugar. Gente, ganhou. O verbo é ganhou, tá? A menina aqui é o sujeito, é essa menina. O verbo é ganhou. Ela já ganhou o prêmio. Não precisa mais que continue a ação, ok? Concluiu a ação. Ele entregou o livro para mim. O verbo aqui é entregou, tá? Ele pegou o livro, entregou para mim, foi embora. A ação foi concluída também, tá? Foi um fato ocorrido e terminado. Então, além de já ter ocorrido, ou seja, foi no passado, mas foi um passado que foi concluído, ele foi terminado, ok? Podemos ainda usar o pretérito perfeito para uma ação que é estendida por algum tempo. Ou melhor, para uma ação que foi estendida por algum tempo. Viajei por 5 horas ontem. Então, eu passei 5 horas viajando, tá? Então, eu usei o verbo no pretérito perfeito para indicar uma ação que ocorreu, só que foi uma ação que eu levei um tempo para concluir. No caso da frase, eu levei 5 horas para concluir. Ela dormiu apenas 7 horas. Já aconteceu? Já. Está no passado? Está. Foi concluído? Foi. Mas eu tenho aqui a duração, 7 horas. Então, foi estendido por algum tempo. Ok? Então, o pretérito perfeito demonstra ali um fato ocorrido e terminado. Pode ter sido terminado sem duração estendida, que foi uma vez só, rapidamente, ou pode ser estendida por algum tempo, como aqui eu usei 5 horas ou 7 horas, tá bom? Pretérito imperfeito. Só pode indicar uma ação que ocorreu por certo tempo, que não foi concluída imediatamente, demorou algum tempo para ser realizada. Então, o pretérito, olha o nome dele aí, imperfeito. Não foi algo que eu fui lá e realizei e deu. Algo que eu sempre fazia, né? Pode ser utilizado no pretérito imperfeito. Meu pai pescava muito neste rio. Pode demonstrar o hábito, né? Ele sempre ia pescar naquele rio. Então, ele pescava neste rio, ok? Aquela mulher vendia peixe todos os dias. Então, a ação não foi somente concluída, ela dura um tempo prolongado. Então, este verbo vender aqui, aquela mulher vendia peixe todos os dias. Então, ela precisava ir todos os dias para realizar a ação, ok? O pretérito mais que perfeito relaciona-se a outro verbo também no pretérito. Indica que a ação ocorreu antes da outra ação, que também está no passado. Então, quando na narrativa, geralmente a gente encontra exemplos de verbos no pretérito mais que perfeito em livros, né? Quando a gente está lendo narrativas, aquelas histórias que prendem nossa atenção, geralmente várias ações acontecem e geralmente as narrativas estão no passado. Então, quando o narrador, o autor, ele quer mostrar duas ações que aconteceram, uma aconteceu, ele coloca no pretérito perfeito. E uma que aconteceu antes da primeira, ele vai colocar no pretérito mais que perfeito. É o que termina com ra, terminara, comera, ok? Então, olha o exemplo. O diretor entrou na sala onde a festa acontecera. Então, o verbo aqui é entrou, está no pretérito perfeito. E o que está no pretérito mais que perfeito é acontecera. Temos duas ações. O diretor entrou, só que ele entrou depois que a festa já tinha acontecido. Então, para relacionar um verbo a outro verbo que já aconteceu, que demonstração que já ocorreu, que já aconteceu, eu vou usar o mais que perfeito. Entenderam? Eu tenho aqui, ó, o diretor entrou. Foi uma ação realizada, uma ação que foi concluída.
uma ação que foi no passado. O diretor já entrou, tá? Só que antes de ele entrar, aconteceu algo. O que foi o algo que aconteceu? A festa. Então, para eu perceber qual das atividades aqui, qual das ações que aconteceu antes, eu vou usar o verbo no tempo pretérito mais que perfeito, que no caso é o acontecera, ok? Então, tanto já aconteceu a entrada do diretor quanto a festa. Mas o que aconteceu primeiro? A festa. Aconteceu antes da entrada do diretor, ok? Futuro do presente. É um futuro relacionado ao hoje. É algo que vai acontecer ainda, tá bom? Vamos ler aqui a frase. Expressa uma ação que ainda acontecerá. Vamos para o exemplo? Eu viajarei nas férias. Eu viajarei nas férias. Eu já viajei? A frase não diz isso. Eu estou viajando hoje? A frase também não diz isso. Eu viajarei. É algo que vai acontecer. É algo que é possível de acontecer, ok? E o futuro do pretérito expressa uma ação que poderia ter ocorrido, porém não ocorreu. A gente pode chamar também de um futuro condicional. Por quê? Porque precisava, ou o futuro para se concretizar, precisaria que algo acontecesse. Vamos ver o exemplo? Eu comeria macarronada se não estivesse tão salgada. Então, a ação de comer a macarronada poderia ser concluída, mas qual é a condição? Que tivesse sal, né? Que fosse salgada. Eu iria à festa, mas não recebi o convite. Então, eu estava com muita vontade de ir. Eu iria. Porém, eu não poderei ir, por quê? Porque o convite não foi enviado para mim, né? Então, olha só. Eu iria à festa, mas não recebi o convite. Então, eu não vou à festa, eu não poderia ir à festa, porque o convite não chegou em minhas mãos. Agora é a sua vez. Faça as atividades, treine bastante. Qualquer dúvida, chame a professora. Beijos!